Senhor, em nome de Jesus, Pai, mais uma vez estou aqui, Senhor, apresentando a vida do teu filho, te pedindo, Senhor, que da planta dos pés ao alto da cabeça, o Senhor venha revestir, o Senhor venha, Deus querido, Deus amado, dá, Senhor, sobre ele graça, virtude, Pai, usa o teu servo, e em nome de Jesus visita a casa dele, em nome de Jesus visita, Pai, trazendo a provisão, trazendo, Pai, em nome de Jesus, tudo quanto o teu filho tem colocado diante do teu altar. Honra, Senhor, a fé dele e o ministério dele, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Assim as palmas louvam o Senhor. Eu agradeço Meus irmãos, eu vos salvo com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Timóteo. Timóteo, no capítulo de número 2, essa carta é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu ao jovem pastor Timóteo. É uma carta de doutrina, de recomendações. Nós vamos ler aqui o versículo de número 15 do capítulo de número 2. Acharam? Amém. Todo mundo achou? Amém. Está escrito assim, ó: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem me dado, estar mais uma vez aqui ministrando a sua palavra. Eu estava buscando a Deus pelo culto desta noite e tinha uma palavra na minha mente. Alguns me perguntaram, até a Bíblia me perguntou terça-feira. Falei, estou trabalhando ainda. Estava esperando uma confirmação. Eu não queria abrir minha boca sem ter uma confirmação. Porque na minha mente foi assim, está chegando o dia do retiro, vai ter as consagrações, eu queria deixar uma palavra para os obreiros da igreja. Eita Deus! Mas eu não tinha confirmação nenhuma. E eu sou assim, irmãos, eu não ministro algo se Deus não me confirmar. Eu não faço, não adianta que eu não faço. E eu tenho várias pregações lá em casa, no caderno, que eu só estou esperando Deus mandar. Quando Deus mandar, eu vou fazer. Mas enquanto Deus não mandar, vai ficar lá, está lá escrito lá. Aí quando chegar a hora, também não vou precisar nem estudar mais. Já trago, já só vou ensinar, né? Está lá guardadinho. O Senhor muitas vezes vai me dando as coisas, eu vou escrevendo algumas coisas e anoto lá. E aí já faço mais umas pesquisas juntamente com aquilo que o Senhor me dá e registro no caderninho. E aí ontem à noite, irmãos, era mais ou menos, acho que umas, não sei, o irmão Juliano deve saber aqui. Que hora que você mandou aquela mensagem no grupo de homens? Ontem à noite, umas 9, 10 horas, eu acho, por aí. Umas 10 horas da noite. Mandou uma palavra sobre obreiros. Sobre obreiros. E eu já falei aqui, irmãos, que sempre que o Senhor tem me dado alguma palavra, o Senhor tem confirmado através de alguém da igreja. Glória a Deus, né? Eu creio. E o Juliano, o diácono Juliano, mandou uma palavra sobre obreiros lá. Quem falava era o pastor Luiz Hermínio e o pastor Marcos Feliciano, né? E mais um outro pastor lá. E ele dizia assim, que todo obreiro, irmãos, que vai apresentar algo para Deus, ele tem que se preparar para apresentar algo para Deus. Ele não pode apresentar algo para Deus de qualquer maneira, de qualquer forma, de qualquer jeito. Ele ainda fala, seu cabeção, eu vou fazer aqui, irmãos, não deu para me estudar, mas eu vou fazer aqui porque é para Deus, não deu para me ensaiar. Não faça não, porque para Deus é o melhor que a gente tem que fazer. Aleluia. Ele dizia isso. Ele falou que tem muitos obreiros no altar do Senhor despreparados. Eles não se preparam
Isso não quer dizer que você não foi vocacionado, amém? Entenda bem, não quer dizer que você não foi chamado. É diferente. Porque tem obreiros que foi chamado, foi vocacionado, só que vivem uma vida relaxada. Eles relaxam, né? Não é porque, irmãos, eu tenho um pouco de conhecimento da Bíblia que eu vou falar, não, já tenho conhecimento, eu vou pregar lá porque eu já conheço já, então vou pegar e vou falando aqui. Eu não posso ter esse tipo de comportamento diante, irmãos, de Deus e diante da igreja. Eu tenho que orar a Deus e pedir para Deus, porque Deus conhece a necessidade da igreja. Deus conhece o que a igreja precisa ouvir da parte de Deus. Porque eu não creio que eu vim aqui para a igreja para ouvir o que eu quero. Eu vim para a igreja para ouvir o que Deus quer falar comigo. Nem sempre o que Deus quer falar comigo é o que eu desejo, é o que eu quero. Nem sempre vai ser. Às vezes você vem aqui, não, Deus vai... Eu conheço gente que é tão ansioso, irmão, tão ansioso. Deus, manda aquela palavrinha lá. Fica com a boca aberta esperando assim, irmãos, e Deus não fala. Porque você está muito inquieto, muito ansioso. Você tem que aquietar seu coração, tem que sossegar a sua alma, para você receber algo de Deus vindo aqui no altar. Então o Senhor vai falar para você, aquieta a sua alma, que no tempo certo eu vou falar com você. Aleluia. Na hora certa. Amém? E aí, irmãos, eu penso que tem muitos obreiros, não estou dizendo que seja dessa igreja, de muitas igrejas, eu falo de todas as denominações, que eles não têm tempo para se preparar para Deus. Eles não usam o seu tempo para Deus. Eles não dão o seu tempo para Deus. Então, tem um ditado que diz, se você não dá o seu tempo para Deus, você está perdendo tempo. Né? Tem uma frase aí que diz, que aquele que não dá o seu tempo para Deus está perdendo tempo. Quando eu trabalhava na empresa, que eu fiquei lá trabalhando 13 anos, irmãos, eu tinha uma hora de almoço. Uma hora de almoço, e eu almoçava praticamente em 1 hora. Porque quando eu subia, batia o sinal, eu ia para dentro do banheiro, orava, e depois eu ia almoçar. Entregava o meu jejum, ia uma palavra e ia almoçar. Eu pedi uma palavra para Deus. E quando eu terminava de almoçar, que eu ia meditar naquela palavra que o Senhor me dava. Que eu ia meditar. E eu tinha 30 minutos. Mas esses 30 minutos, irmãos, eram os minutos mais gostosos da minha vida. Glória a Deus. Eram os minutos que eu me saboreava. Eu me deliciava. Eu gostava, irmão. Porque se você tiver um alimento nutritivo na igreja, um alimento sólido, um alimento que vai trazer crescimento dentro da igreja, as ovelhas não vão pensar em outro ministério, não. Verdade, Jesus. Elas vão se sentir enriquecidas aqui dentro da igreja. Elas vão se sentir alimentadas aqui dentro da igreja. Elas não vão procurar outra igreja. Elas vão falar assim, nossa, eu vou terça-feira, porque terça-feira Deus vai bradar ali. Porque tem pessoas que se preparam ali. Tem pessoas de Deus usadas ali. E quando eu digo se preparar, eu não digo se preparar somente na palavra, mas eu digo se preparar também na oração, no jejum. Tem pessoas ali que se gasta, se deixa gastar. Aleluia! Glória a Deus. Obrigada, meu Deus. Elas se desgastam pelo Senhor, elas se desgastam, Hoje minha esposa olhou para mim e falou assim, nossa, você fica o dia todo na Bíblia. Ela olhou para mim e falou assim, eu nunca vou conseguir isso. Irmãos, eu levanto 7 horas da manhã, 7 horas não, desculpa, né? 6h30 da manhã, levanto 6h30 da manhã, levo a Esther na creche, praticamente o dia todo, irmãos, é Bíblia. O dia todo. Mas aí você vai falar assim, pastor, você é bem-aventurado, o senhor não trabalha, né? Mas mesmo eu trabalhando, eu tiro meu tempo para Deus. Mesmo eu trabalhando, eu tirava 30 minutos do meu tempo para poder me dedicar a Deus. E naqueles 30 minutos, que era muito precioso, irmãos, porque Deus conhece a limitação de cada um. Verdade, Deus. Eu me esforçava, eu tinha esforço. Eu me esforçava para ter um bando de obreiros, irmãos, acomodados que não se esforça. E eu vou falar, irmão. Glória a Deus. Eu vou falar. Glória a Deus. Não se esforça, irmãos, para
para orar, não se esforça para jejuar, come a semana toda. Quando chega aqui, irmão, vamos falar o quê? Não ora, irmão, vamos falar o quê? Se nós estamos vazios de Deus, nós não recebemos uma palavra de Deus para entregar para a igreja, nós não recebemos nada de Deus para falar para o povo. E aí tem gente que entra na igreja vazio e sai vazio. Mas muitas vezes, irmãos, a culpa também é dos líderes, não é só da pessoa, mas dos líderes também, que não tem nada para dar para o povo. Verdade. Então, obreiro, vamos se conscientizar. Tá chegando aí, calma aí que daqui a pouquinho eu vou chegar lá, tá? Glória a Vamos se Deus. conscientizar que eu e você, nós, é todo mundo. É eu, inclui você, obreiro. Inclui você que está aqui nesta noite e que tem um chamado de Deus e que talvez ainda não foi confirmado, mas através de esforço, através de dedicação, através de bom ânimo, Deus vai fazer uma obra sobre a sua vida. Deus vai te vocacionar, Deus vai te entregar ferramentas, dons, talentos ministeriais. Porque a obra, irmãos, a Bíblia diz que a seara ela é muito grande. Tem espaço para todo mundo na seara do Senhor. Mas a Bíblia diz que os obreiros que são poucos. A necessidade não é a obra tem espaço, irmão, é muito grande, o campo é grande. O problema é a falta de obreiro. Verdade, Deus. E eu vou dizer para você, não precisa de muitos obreiros. Precisa de obreiros, irmãos, esforçados. Não adianta ter um monte de obreiro dentro da igreja e a gente ficar aqui se degradando entre nós, se debatendo entre nós para ver quem é o maior, para ver quem sabe mais, para ver quem sabe pregar melhor, para ver quem sabe cantar melhor, quem sabe limpar a igreja melhor, quem sabe trocar a cortina melhor e tantas coisas aí que a gente podia usar. Não adianta isso, irmãos, porque às vezes eu fico vendo algumas igrejas que tem 50 pastores no altar. Eu falo, meu Deus, para que é isso? Por que não abre outras igrejas e entrega para uns pastores desse? Às vezes fica ali, irmãos, um monte de pastor no altar da igreja e um querendo saber mais do outro, outro falar, acho que um deve pensar assim, se fosse eu fazia melhor. Porque tem gente que é assim, irmãos, é cheio de si mesmo, né? Cheio de si próprio, de orgulho. Mas eu fico feliz, irmãos, quando eu vejo pessoas crescendo. Eu acredito que a minha passagem nesse ministério, o meu tempo nesse ministério, é para contribuir, irmãos, para com a vida dos irmãos. Glória a Deus. Eu fico feliz quando vejo, por exemplo, a Joyce ministrou o Salmo 46 aqui, ela foi buscar o contexto histórico do Salmo 46. Ministrou Isaías 41, ela foi buscar o contexto histórico de Isaías 41. Eu fico feliz quando eu vejo pessoas que se esforçam, independente, irmão, porque eu falo uma coisa para você, não adianta você, irmãos, pregar uma hora, tá uma hora no altar e só encher linguiça. É melhor você ter uma palavra simples de 15 minutos e que vai trazer, irmãos, proveito para a igreja. Glória a Deus. É bom você cantar um louvor na igreja, mas um louvor que você se preparou durante a semana, durante o dia todo, e chegar aqui quando você abrir a boca, pessoas vão ser visitadas, vão ser tocadas, pessoas, irmão, vão ser cheias da glória de Deus. Isso, irmãos, inclui tempo. Deixar se gastar pelas coisas de Deus. Então vamos lá. O que é ser um obreiro? O que é ser um cooperador? O termo, para quem não sabe, o termo cooperador está na Bíblia. Está na Bíblia. Aqui nós lemos a palavra obreiro, aqui nesse versículo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, que o obreiro tem que se colocar como alguém aprovado para Deus. Ele tem que se apresentar como alguém aprovado para Deus. Mas a palavra obreiro quer dizer... obreiro é servir. Quando alguém se coloca como obreiro, ele se coloca à disposição.
Amém? Quando você é separado para obreiro, quando você se coloca como obreiro, você está se colocando à disposição. À disposição do quê? À disposição da igreja. À disposição do ministério. À disposição, irmãos, de Cristo. À disposição, irmãos, para servir. O que é servir? É fazer o serviço da casa de Deus. Então servir não é só pregar, tá? Amém? Servir não é só ter um ministério de louvor, não. Isso não. Servir, meu irmão, é você trocar a cortina da igreja, como eu já falei aqui, é você limpar a igreja, varrer, passar pano. Isso tudo é servir, irmão. Tem um monte de coisa para você servir aí. E a gente não precisa servir só aqui dentro, a gente pode servir lá fora também. Amém? A gente pode servir, irmãos, lá fora. Às vezes tem mais obra lá fora do que aqui dentro. A gente não precisa ficar aqui, irmão, brigando para ver quem vai pregar no domingo, para ver quem vai pregar no sábado, para quem vai louvar, não. Graças a Deus que aqui não tem isso. Na igreja que eu congregava tinha isso. As pessoas, irmãos, brigavam para quem que ia pregar. Né? Brigava assim. Né? Aqui já não tem isso. Eu vejo que tem pessoas que até se excluem disso, que até não querem isso. Só que eu vou falar uma coisa para você também, irmãos. Tudo tem que ter tempero. Toda pessoa que foi chamada e vocacionada, todas elas da Bíblia, me fala um que se sentiu capacitado. Me fale um que falou assim, pronto, eu vou arrebentar tudo agora. É agora. Me fale um. Até o maior de todos os profetas que eu vejo dentro da Bíblia, que é Moisés, ele chegou e falou assim, Senhor, fala, o Senhor não sabe que eu sou gago, pesado de boca, pesado de língua, não sei falar, não consigo falar, envia outro, envia meu irmão, envia Arão. Mas eu não. Jeremias falou o quê? Falar daqui terça-feira. O senhor tá... Mas ele não é uma criança, ele já tinha mais de 30 anos de idade, irmão. Isso que é interessante. É como se ele dissesse assim, Senhor, o Senhor está errado, o Senhor está equivocado. A maioria das pessoas que são chamadas, ela nunca se sente capacitada. Aleluia. Ela nunca vai falar assim, não, eu estou pronto, eu estou capacitado. Não, mesmo se você se sentir capacitado, você tem que fazer, porque você foi chamado. Todos eles, Gideão falou, Senhor, o Senhor está enganado. Eu sou o mais pobre da casa do meu pai, sou uma ralezinha, minha família é a família de Manassés, a mais pobre de Israel, das 12 tribos, ela é a mais pobre. O Senhor escolheu errado, o Senhor escolheu... Eu? Vai, Gideão, vai nessa tua força, porque eu sou contigo. Glória a Deus, Aleluia. Então, meu irmão, não temas. Se você não se sente uma pessoa capacitada, é aí que Deus te quer. Glória a Deus por isso. Porque você pensa que, irmão, até hoje eu tremo para ministrar uma palavra. Até hoje eu brigo com Deus para ministrar uma palavra. Até hoje, quando eu subo no altar, eu fico ali, mamãe, eu fico tremendo. Falando, Jesus, está chegando minha hora. Irmão, diante de Deus, eu sou sincero perante a igreja. Eu fico ali, mas eu fico tremendo. Você pensa que eu pego esse altar com alta confiança, assim, dizendo, Senhor, hoje a minha palavra aqui vai arrebentar todas as cadeias, aqui vai arrebentar tudo. Não, irmãos, eu fico ali, mas eu fico tremendo. Mesmo me preparando, eu ainda fico tremendo. Porque eu sei, meu irmão, que o negócio aqui é sério. E a Bíblia diz, no livro de Tiago, que muitos de vós, isso quer dizer, irmãos, que são muitas pessoas, não quereis ser mestres. Porque os mestres vão sofrer o mais rigoroso juízo. O mais duro juízo é para quem ensina, é para quem é mestre. Tá? O negócio é sério. A gente fala de julgamento lá fora, mas a Bíblia diz que o julgamento começa pela igreja, começa pela casa de Deus. Aonde vai aparecer os ímpios e pecadores, diz a Bíblia, se o julgamento começa por aqui por dentro. Sabe por quê, irmãos? Porque quando eu sou ignorante acerca de alguma coisa, Deus tolera. Mas quando eu já não sou mais ignorante,
o julgamento é maior. Verdade, Deus. Por isso que a Bíblia diz que aquele que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, vai ser castigado com muitos açoites. Mas aquele que não soube, quem não soube, leigo, pessoa ignorante, no sentido do conhecimento, com poucos açoites será açoitado. Quem não soube, irmão, a gente costuma dizer que o julgamento dos ímpios, mas o julgamento pior é para nós aqui, é para a igreja. Esses dias minha esposa falou algo que ficou gravado comigo, irmãos, e eu guardei. Ela falou assim, a igreja, presta bem atenção, olha que coisa, irmão. A igreja é pior do que o mundo. Eu falei, é verdade. Porque está na Bíblia isso. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo, as coisas fracas, as coisas desprezíveis do mundo, aquelas que não são para confundir aqueles que pensam que são, e colocou dentro da igreja. Verdade. O que não presta, o que não presta da sociedade está aqui dentro. O que é ruim, tudo que é ruim Deus coloca aqui dentro. Aí Deus deixa lá fora os que são sábios, os que pensam que são sábios. Porque a sabedoria verdadeira está aqui dentro da igreja. Meu Deus. Então, irmão, dentro da igreja, por isso que não é fácil, bispo, não é fácil. Não lidar com pessoas que, né, que nem Davi. Davi, a Bíblia diz que ele ficou lá na caverna de Adulão um tempo com pessoas endividadas, eram homens endividados, 600 homens dentro da caverna de Adulão, né? 600 homens endividados, homens atribulados de espírito, irmão. Imagina o que é isso. Você ficar com 600 homens, e a Bíblia diz que Davi se fez chefe deles. Agora imagina, irmão. É como se ele tivesse uma igreja dentro de uma caverna. E ele começou a ministrar aqueles 600 homens, irmãos. Trabalhar na vida deles. Porque não é difícil, irmãos, você ser líder de pessoas atribuladas. De pessoas ansiosas, de pessoas temerosas. Não é fácil. Endividadas, que tem família, quer pagar suas contas, muitas vezes não consegue, porque eu descobri que o caloteiro, irmão, não é aquele que compra e quer pagar, mas não consegue pagar. O caloteiro é aquele que compra já com vontade de não pagar. Isso que é o caloteiro. Não, irmãos, porque de repente, irmãos, eu comprei um negócio, mas o dinheiro não deu para pagar, tive que comprar um remédio ali, e tive que sacrificar, não deu para pagar, e ficou lá, está acumulado. Estou endividado. Mas eu não comprei com o intuito de dar calote. Eita Deus! Eu não comprei com esse intuito. Eu comprei com o desejo de pagar, mas não consigo pagar por conta de algumas, coisas que aconteceram. Mas tem gente que já compra com vontade de dar calote mesmo. Já fala, vou lá na Casa Bahia, vou comprar isso, aquilo, e não vou pagar. Verdade. Tem gente que é assim, é caloteiro mesmo. Aí esse vai torrar no fogo do inferno mesmo também. Vai, irmão. Então não é fácil, irmãos, ser dirigente de igreja. Por isso que eu falo, irmão, você, irmãos, em vez de você criticar pastor, é o preto, ore, irmão, ore. Aleluia! Eu tenho um monte de gente que me criticava, irmão, um monte de pessoas que me criticavam na igreja que eu congregava. Hoje são pastores. E hoje eles sentem na pele o que eu sentia. Hoje, eles chegam para mim e falam, pastor, me perdoa. Quantas vezes eu já julguei o Senhor? E hoje, eu estou no mesmo lado que o Senhor. Por isso, irmãos, quando você vê um obreiro aqui da casa de Deus, que, irmãos, você às vezes não concorda com alguma coisa, ore. Ore, irmãos. Peça oração, jejue. Peça para Deus dar graça para nós, para Deus dar sabedoria para nós. Porque nós, às vezes, não acertamos em tudo não, meu irmão. Eu não estou aqui para dizer que eu acerto em tudo. Talvez eu ministre alguma coisa aqui que você vai discordar aí, meu irmão. Você tem todo o direito. Você tem o direito de discordar. Eu não estou aqui para ser, irmãos, a pessoa que é o dono da verdade. Não, o dono da verdade é a Bíblia, a palavra de Deus, é Jesus. Glória a Deus. Eu estou aqui só como cooperador, irmãos, como lavoura de Deus, como edifício de Deus. Eu estou aqui para contribuir com este trabalho, para ajudar nele. Então se você, porque irmãos, é difícil lidar, são mentes diferentes, são pessoas diferentes, irmãos,
tão difícil. Eu não sei o que vocês estão pensando aí agora. Tem mais ou menos umas 40 pessoas aqui agora. Eu acredito que cada um está pensando uma coisa diferente. Olha como é complicado, irmãos, a cabeça das pessoas. Olha como é difícil. Né? São pessoas... E eu acho interessante porque você dá muitas vezes uma palavra para uma pessoa ministrar. Você pega um texto como esse aqui. Se você dá para 10 pastores, os 10 pastores vão ministrar coisa diferente. Porque a cabeça deles são diferentes. São diferentes. Aí não, tem que ser, todo mundo tem que ser que nem o pastor Ricardo. Não vai ser que nem o pastor Ricardo. Tira esse pensamento seu. Não vai ser que nem o pastor Ricardo, irmão. O pastor Ricardo é único. Você é único. Glória a Deus. Deus não fez em séries, irmão. Deus não fez a gente em série. Deus fez indivíduos com personalidade diferente uma da outra. Emoções diferentes, sentimentos diferentes. Você vê, a Bíblia Sagrada, daqui a pouquinho eu começo. A Bíblia Sagrada, eu tenho que terminar até quinta-feira que vem. Não posso passar de quinta-feira que vem porque é a última semana, né, da consagração. Na Bíblia Sagrada, se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, se não falha a memória, tem dois apóstolos quebrando o pau, irmão. 2 apóstolos quase saindo na porrada. Presta bem agradável que eu vou falar aqui com você. 2 apóstolos, chamados Paulo e Barnabé. Os dois discutiam, a Bíblia usa esse termo. Houve uma tal contenda entre os dois, tal contenda, a Bíblia diz. Porque a contenda foi forte. Se fala que é tal contenda, porque a contenda foi tremenda ali, irmão. Por causa de João Marcos. João Marcos era sobrinho de Barnabé. Paulo não queria levar João Marcos para a obra missionária, porque ele tinha se apartado deles, tinha deixado eles. Aí Paulo falou assim, não, esse camarada não é digno de que a gente... Ele largou a gente lá atrás. E Barnabé queria levar. Aí os dois começaram a discutir. Aí Paulo, então, meu irmão, separou um dos outros. Ó o que acontece. Muitas vezes contenda, briga, gera separação. A Bíblia diz que os dois se separaram. Barnabé pegou João Marcos e foi para um outro campo. E Paulo pegou Silas e foi para outro campo. Só que você lê a Bíblia Sagrada, eles são obreiros, são apóstolos. Se você vê a Bíblia Sagrada, não há uma repreensão nem para Paulo nem para Barnabé. Não há uma palavra de repreensão para eles. Porque só ficou em contenda de palavra. Onde há contenda de palavra, não há repreensão. Só há repreensão quando há sentimento. Glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 2, diz assim: rogo a Efódia e rogo a Sintique, que sinta o mesmo no Senhor. Para Sintique e para Efódia, a repreensão. Porque não há o mesmo sentimento. Quando a gente não sente, irmãos, a mesma coisa em Deus, a repreensão. Quando é contenda de palavras, não há repreensão, mas quando há sentimento, há repreensão. Que a gente possa tomar cuidado com isso. Amém, meu irmão? Amém. Eu creio que eu vou ser um obreiro aprovado, meu irmão. Nós somos uma igreja aprovada, uma igreja aprovada. Se somos uma igreja aprovada, temos que ser obreiro aprovado também. Amém? Amém. E nem sempre o que hoje você não concorda, não quer dizer que você não vai concordar a vida toda. Sabe por quê? Porque Paulo não concordou com Barnabé de levar João Marcos. Mas depois, lá na frente, ele fala assim para Barnabé, traz João Marcos para mim. Porque ele é muito útil para o meu ministério. Olha a expressão que o apóstolo Paulo usa. Glória a Deus. Ele é muito útil. Paulo não fala assim, não, ele é só útil, não. Ele é muito útil para o meu ministério. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Irmãos, te fez mal hoje. Não foi com a tua cara hoje. Te respondeu mal hoje, contendeu hoje. Mas amanhã pode servir. As pessoas crescem, as pessoas amadurecem. Glória a Deus. Eu creio, Jesus. A gente foi chamado para crescer, para amadurecer, para se tornar grande. Amém?
Amém? Eu sei que tem pessoas que estão começando agora, são crianças, são os meninos no Evangelho ainda, são nenéns recém-nascidos. Mas Deus não nos chamou para a gente ser recém-nascido para sempre. A minha filha, a Esté, ela vive falando comigo, pai, eu não quero crescer não. Eu quero ser criança. Ela fala que quer ser criança. É também? Ela não quer, ela briga comigo falando, não quero crescer, ela chora que ela quer crescer. Ela não quer ser adulta. Irmão, a coisa mais linda que existe no mundo é criança, irmãos. Nossa, que coisa maravilhosa. Por isso que a Bíblia é bem clara, irmão. Se a gente não se tornar como uma criança, a gente não pode entrar no reino dos céus. Aleluia. Você olha para uma criança, vê as atitudes de uma criança, irmãos. Não há maldade. Não há maldade nenhuma. A criança é pura. Quando ela faz alguma coisa errada, não é por maldade. É por inocência. Eu fico admirado com criança, irmãos. Eu fico olhando e reparando na Bíblia, eu falo, Deus, é verdade. Tudo que o Senhor fala é verdade, Senhor. Aí tem aquele louvor que eu amo. Quero ser como criança, te adorar pelo que é. Jesus é bom. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Glória a Deus. Seja como criança, irmãos. Você recebeu um ministério, seja criança. Você recebeu um dom, seja criança. Você recebeu um chamado, uma vocação, seja criança. Seja criança, irmãos. Ser criança, irmãos, é no sentido de ser sincero, de ser puro, de ser singelo. Não é ser criança aqui, é ser criança aqui. Porque tem gente que é criança aqui, não cresce aqui. Você já viu gente que não cresce aqui, irmão? A Bíblia diz pra gente não ser criança aqui. A Bíblia manda ser criança aqui. Aqui sim, mas aqui não. Aleluia. Por isso que a Bíblia manda você crescer da graça e no conhecimento. Tem que crescer nas duas coisas. Agora, quando a Bíblia manda você crescer na graça e no conhecimento, é porque a graça, ela vem antes do conhecimento. Amém? Amém. Irmão, não adianta você estudar se você não foi chamado para isso. Se você não foi chamado para pregar o Evangelho, não foi chamado, irmãos, para ministrar o louvor, se você não foi chamado, não adianta se estudar isso. Não, vou entrar na aula, pastor, vou aprender teclado, vou aprender piano. Deus não te chamou, meu irmão. Se Deus te chamou para vender picolé, vai vender picolé, vai plantar batata. É melhor. Né? Então, graça vem primeiro do que conhecimento. Agora, os dois têm que estar juntos. É como o diácono Juliano fala, é uma junção. Tem que estar ligado os dois. Porque se o cara amarado só tem conhecimento, eu falo muito com Deus. Deus, eu amo a palavra. Gosto demais da Bíblia, amo a Bíblia, gosto de comer Bíblia. Eu gosto quando um pregador se levanta e começa a pregar a Bíblia. Eu amo isso. Mas eu falo, Senhor, não me deixa só na letra, Senhor. Me dá graça. Aleluia. Eu quero a tua graça, Senhor. Eu quero a tua glória. Eu quero ser como Moisés. Eu quero a tua glória na minha vida. Eu quero ver a tua glória. Eu quero ver os teus mistérios. Eu quero entender os teus mistérios. Porque a Bíblia diz que a letra, ela incha a gente, irmãos. Mas o amor edifica. Amém? Mas também graça sem conhecimento também é errado. Porque tem gente que só tem graça, não tem conhecimento. O cara vê demônio em tudo. Tudo tem demônio. Até esses dias foi alguém que mandou uma mensagem que entrou umas pessoas da casa de uma irmã para orar, viu um monte de peça íntima no varal, que a mulher tinha comprado, a irmã tinha comprado, umas peças íntimas lá, e começou, sai demônio, sai, sai demônio, sai. Aí ela viu, né, irmãos, e falou assim, o que aconteceu, irmã? É os demônios, mano. Demônio é onde? Naquelas peças ali. Não, você está enganada. Você viajou. Você está enganada. Eu comprei e paguei com meu dinheiro. Não é demônio, não. Ai, Senhor. Por quê, irmão? Tem gente que tem graça sem conhecimento, vê demônio em tudo. Tudo é demônio. Tudo é demônio. Demônio. Só demônio. Sai demônio. Sai demônio.
Tem gente que você fica com medo de ficar pobre, irmão. Você vê demônio tudo. Só tem demônio. Então, irmão, vamos ser maduros, vamos crescer. Fala, Deus, eu quero crescer na graça, quero crescer no conhecimento. Amém? Irmão, falta 5 minutos, eu nem comecei. Bom, o que é ser cooperador? O termo cooperador, como eu falei, está na Bíblia. Vamos só para você ver a passagem que existe o termo cooperador na Bíblia. E Romanos, ele fica, aí depois de Atos dos Apóstolos, você achar o livro de João, Evangelho de João, aí você vai achar Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 16. Glória a Deus. Aqui no versículo de número versículo 3, diz assim: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Versículo 9, saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, Estaques, meu amado. Amém? Amém. Então o termo cooperador está na Bíblia aqui, ó. Tem pessoas que falam que esse termo não usa, mas está na Bíblia. O que é cooperador? É quase a mesma coisa de obreiro. Cooperador, eu anotei aqui, ó, é ajudador, auxiliador, colaborador. Amém? Cooperador, ajudador, aquele que ajuda. Cooperador, auxiliador, aquele que auxilia os seus líderes, auxilia a igreja, auxilia no serviço. Amém? Colaborador, aquele que colabora. Amém? Tem muita coisa para ser feita. Então você pode se tornar um auxiliador, um cooperador da casa de Deus. Amém? E aí, meu irmão, nós vamos trabalhar a seguinte questão. Quais são as credenciais? Agora o bicho pega, hein? Quais são as credenciais para um obreiro, para um diácono, para um pastor, né? Eu acredito que a gente, irmãos, tem fugido um pouco da Bíblia nesses últimos tempos. Porque, sabe por quê? Porque hoje em dia a igreja não tem mais evangelista. A gente precisa orar para Deus levantar evangelistas nas igrejas, irmãos. A gente fala, todo mundo tem chamado para pastor, mas que tem evangelista nas igrejas. Não tem mais evangelista nas igrejas. Hoje você não vê falando assim, não, fulano de tal está separado para evangelista. Na igreja que eu congreguei tinha um homem que é o pastor Wellington. O homem era evangelista, irmão. Dava gosto de ver aquele homem evangelizando, irmão. Ele tinha um dom, era um dom, irmãos. É como a Bíblia diz. Ele chegava nas pessoas, irmãos, e ele, como se parecia que ele conhecia essa pessoa há muito tempo. Chegava e ele conseguia levar a pessoa para a igreja, ele conseguia dobrar a pessoa. Ele conseguia levar a pessoa, irmão, para a igreja. Falava, que coisa linda. E ele ia evangelizar e trazia. Todo culto tinha uma pessoa que ele trazia. Ele ia lá para a rua, evangelizava, porque ele é o dom. É o dom. Então, nós da liderança temos que orar para Deus levantar não somente pastores, mas evangelistas. Porque há 5 dons na Bíblia, lá em Efésios capítulo 4, diz que ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, doutores. O que é apóstolo? Apóstolo é o que é enviado. Aquele que é enviado a missões. Ele planta igreja. Ele vai fazer missões, ele planta igreja, né? Ele levanta líderes para cuidar das igrejas. É um cara que recebeu uma vocação de Deus, um ministério de Deus, para ser enviado. Ele vai ser enviado para algum lugar, ele vai plantar a igreja, vai abrir igreja e ele vai levantar pessoas para liderar aquela igreja. Ele não vai ficar ali, porque ele é um apóstolo. Apóstolo não fica, apóstolo vai. Amém? Que é profeta? Profeta, irmãos, pessoas que se levantam dentro da igreja ou em qualquer outro lugar, que tem uma inspiração
divina, uma inspiração do Espírito Santo para entregar uma palavra, para entregar uma mensagem para alguém. Isso tem que ter na igreja, pessoas inspiradas por Deus, né? Como a bispa, como a pastora André, são pessoas às vezes que são inspiradas pelo Espírito Santo e trazem uma mensagem de Deus para as pessoas. Só que essa mensagem de Deus, o profeta que é profeta, irmãos, na Bíblia Sagrada você vai ver profeta que entregaram coisas que é só porrada, irmão. Porque o profeta, irmãos, ele não fala nada para massagear o seu ego. É verdade, Jesus. E às vezes eu sinto falta disso. Quando eu olho para a Bíblia, eu falo, Deus, cadê os profetas? Aqueles que apontam o dedo na cara e falam assim, irmão, Deus está mandando você. Uma vez na igreja que eu congregava, irmãos, eu estava pregando uma palavra, não sei, foi Deus me inspirando. E eu ministrando. Eu sempre gostei de pregar com o microfone sem fio, porque eu gosto de andar. Eu gostava de andar na igreja. E aí eu andava na igreja, chegava, ficava olhando para um, olhando para outro, e falando, né, ministrando. E daqui a pouco eu cheguei no irmão e comecei a ministrar, mas, irmão, foi por Deus mesmo, não queria fazer aquilo, eu falei. E tem que sair de cima do muro, viu, meu irmão? Depois ele foi me procurar e falou assim, foi Deus te usando. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Isso é profeta. Profeta é aquele que é inspirado para entregar uma palavra para alguém. E aí, meu irmão, a gente tem que aceitar o cajado, tem que aceitar a repreensão. Tem que ter humildade. Porque se não tiver humildade, meu irmão, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Verdade. O evangelista é aquele que evangeliza. Amém? Ele tem um dom de evangelizar, ele ganha alma, ele traz alma para cá. Irmãos, é uma coisa linda. Eu acho lindo o evangelista, eu acho lindo. Pastor é aquele que cuida da igreja local, né? Que cuida da igreja aqui, né? Dos campos, ele pastoreia, ele cuida, apacenta, ele foi feito para apacentar. O pastor é um pacificador, é aquele que acalma essas situações, né? Ele procura apacentar. E mestre é aquele que tem um dom especial de ensinamento. Amém? Então, ó, o termo pastor, presbítero e bispo estão relacionados, estão ligados, tá certo? Na verdade, no original, não usa o termo pastor, não existe o termo pastor. O termo é presbítero, e presbítero e bispo são a mesma coisa, entendeu? Presbítero e bispo é a mesma coisa. Então são pessoas que foram dotadas de um dom especial para poder cuidar, para poder entregar uma mensagem de Deus para alguém da igreja. Amém? Então o termo pastor ali em Efésios inclui presbíteros e inclui bispo. Eu também recebi 3 unções, a exemplo da bispa. A bispa falou aqui, eu falei, é Deus por mim no negócio. Eu fui ungido a obreiro, fui ungido a presbítero e depois fui ungido a pastor. Ela foi ungida a missionária, foi ungida a pastora e depois a bispa. Né? Foram 3 unções que eu também passei. Irmãos, isso é eu. Quando eu me converti, o que eu queria era ser pastor. Muitas pessoas fogem, eu nunca fugi, eu sempre quis ser. Acho que esse deve ser o meu problema. Sério, esse é o meu problema. Porque as pessoas não querem, eu quero. Eu sou assim. Eu falo, Deus, acho que eu sou na contramão da lógica. Eu sou na contramão de Deus, sabe? Eu quero, eu sempre que. Quando eu via meu pastor ministrando, eu ficava apaixonado. Eu ficava, eu falava, nossa, que coisa linda, eu quero ser. E aí Deus permitia ouvir 2 pastores conversando, os pastores falavam que não era fácil ser pastor. E quanto mais eu ouvia aquilo, mais eu queria ser pastor. Mais eu queria, mais eu me apaixonava para ser pastor. E eu me esforcei. Quando eu fui separado para ser obreiro em prova, meu pastor falou, você está separado para ser obreiro daqui 6 meses, você está 6 meses em prova. Ele falou para mim, você está 6 meses em prova. E aí ele começou a me provar. Fica na porta. Dirige culto. Pega água. Pega as ofertas. Tudo que ele mandava fazer, eu fazia, irmão. Vamos lá. Vamos. E aí quando deu 6 meses, ele pegou, irmãos, ainda pegou a Bíblia.
Falou assim, ó, obreiro é isso aqui. Você concorda? Concordo. Então, ajoelha aí. Toma, receba. E eu fui consagrado ao obreiro, né, meu irmão? E quando eu fui consagrado ao obreiro, a esposa dele, que era a bispa, entregou o recado. Deus está mandando separar o Ricardo para ser obreiro. Aí quando terminou o culto, eu fiquei lá esperando, porque eu pensei que ia ser ungido obreiro na hora. Fiquei lá esperando, não, sério, Deus de Deus. Eu fiquei lá esperando. Eu tinha tanta vontade de crescer, irmão, tanta vontade. Tem umas pessoas, irmão, que não tem vontade nenhuma, me desculpa, meu irmão. Não tem vontade, irmão, não tem desejo de crescer nas coisas de Deus. Tem tantas pessoas que têm vontade de crescer nas coisas mundanas, e nós aqui dentro da igreja não temos vontade de crescer nas coisas de Deus. Crescer vai mostrar nas igrejas, né, pastor? Muitos são assim, felizmente. E aí, meu irmão, o que aconteceu? Eu fiquei lá esperando, falei, com um sorrisão assim, você consagrado. Aí, quando terminou o culto, ele chegou pra mim, aqui não é assim não. Já foi? Ele era bravo, irmão, era bravo, né? Bravo. Aqui não é assim não. Eu sou brava, pastor. É bravo. Aqui não é assim não. Aqui vai ter que ser provado, vai ter que ter prova. Falou na frente da esposa dele. Ele não aceitava a revelação que não batesse com a palavra. Aqui não vai ser assim não. Aí 6 meses, mano. Aí depois de 6 meses me consagrou ao obreiro. Aí para mim ser ungido a presbítero, se passaram mais ou menos quase uns 10 anos, viu meu irmão? 10 anos. Não foi 10 dias, 10 anos. Mais ou menos isso. Tá? Não foi da noite pro dia não. Foi muito tempo, porque era para me passar pelo diaconato. Eu não passei pelo diaconato. Aí Deus, irmãos, Deus me exaltou porque eu fiquei firme. Porque pessoas foram levantadas a diaconato, eu não fiquei lá. Mas fiquei. Aí as pessoas saíram, eu fiquei. Pessoas foram entrando, foram sendo Judas, saíram e eu fiquei. Fui ficando. Aí quando passou muito tempo, Deus falou assim, você merece, meu filho. Você merece. E aí me ungiu. Amém, meu irmão? Amém. Já são 9h05. Semana que vem eu começo, tá bom? Aleluia, Deus, aleluia, Jesus. Olhe por mim, meu irmão, para mim conseguir terminar semana que vem, tá bom? Mas tem os critérios e as qualificações para obreiro, para pastor, para diaconato. Talvez eu não consiga pregar as qualificações de cada um, então eu vou pregar tudo junto aqui, porque eu creio, meus irmãos, que Deus vai nos abençoar e as palmas vão abençoar.